Nossas boas-vindas aos queridos amigos que acompanham o nosso programa. Veja os destaques que nós preparamos para hoje. Começamos com o tema livre, falando sobre as ovelhas extraviadas. Quem são elas atualmente? E o que podemos fazer, cristãos ou não, para tentar recuperá-las? Temos o quadro Saúde e Espiritualidade, trazendo informações sobre a influência do pensamento na saúde e na doença. E uma pergunta sobre homossexualidade. Pela lei da reencarnação, temos que alternar o tipo de experiência na Terra. E renascer num sexo diferente daquele que nós tínhamos na vida anterior seria a causa da homossexualidade? É isso que nós vamos tentar responder hoje, sempre à luz do conhecimento espírita. Diálogo Espírita número 340 está no ar. Prezados amigos, nosso tema livre de hoje tem por título As Ovelhas Extraviadas. Vocês sabem, é uma parábola dos evangelistas, consta no Novo Testamento e faz parte também do Evangelho segundo o Espiritismo, que é uma das obras básicas da doutrina espírita. Na minha companhia, mais uma vez, Andréa Clinans e a Rose Heidmann, nós vamos abordar esse tema. A gente lembra que, de vez em sempre, a gente tem que estar falando aqui, né, recordando os ensinamentos de Jesus, discutindo, porque há essa necessidade de rememorarmos, porque já é tão difícil a gente colocar em prática, imagina se a gente deixar um pouco de lado. Então tem que fazer parte do nosso dia a dia. Bem, são narrativas aí dos evangelistas, principalmente aqui onde eu localizei Lucas e Mateus, né, que eles falam que Jesus colocou mais ou menos, em certa ocasião, a seguinte frase, ou a seguinte situação. Qual o pastor que, tendo 100 ovelhas e notado a falta de uma delas, não deixa as 99 ao campo, no redil, não sei bem como, e sai em busca da perdida e que, depois de tê-la encontrado, manifesta felicidade? E mais à frente, no texto de Lucas, diz assim, que há mais júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por qualquer dos justos que não necessita de arrependimento. Rose e Andréia, pode ser, vou começar aqui pela direita. Andréia, por que essa preocupação não parece, não soa assim um tanto quanto, digamos, até mesmo pouco lógico, o pastor deixar de se preocupar com 99 por causa de uma só? Qual é a conotação que nós podemos ter aí? Bem, se a gente for olhar ao pé da letra, sim, seria pouco lógico. Porém, nós temos que entender que todos nós estamos na evolução, no progresso evolutivo, né? Todos nós chegaremos a esse local que nós mesmos iremos alcançar pelas nossas atitudes, pelo aprimoramento moral, pelo desenvolvimento, né, das leis morais de Deus. E aí, quando a gente conseguiu alcançar, que nós estamos nesse passo evolutivo um pouco melhor, a gente também tem que olhar para aqueles que não alcançaram ainda, né? E aí, socorrê-los, ir ao encontro. É isso que faz o pastor. Ele vai ao encontro daquele que ainda não aprendeu a lei de amor, que ainda está passando pelas dificuldades, porque para aquele, assim como para nós, a lei é a mesma. Nós todos iremos evoluir. E aquele que está desgarrado, aquela ovelha desgarrada, merece também se juntar às outras, né? Pela lei de progresso, todos têm que ser, entre aspas, têm que ser salvas, né? Exato. E Deus, como perfeito no seu amor, na sua bondade, Ele não vai abandonar ninguém. Eu acho que é isso, né, Rose? O que a gente tem aí, né? Duas conotações possíveis. Em primeiro lugar, vocês já viram mãe que tem um filho com problema, um filho doente? Em quem ela foca? Em quem ela pensa o tempo inteiro? No que está com dificuldade, no que ela tem que recuperar. Né? Deus é nosso Pai. Com certeza, todo o esforço da lei divina é para trazer para a harmonia aquele que está afastado dela, né? Para que ele seja feliz também.
Nós, como mães, avós, não ficamos contentes se nós vemos a nossa mesa reunidos, todos os filhos sadios, e o que tem problema se mantém afastado. Nosso coração sangra. Imagina a bondade divina, né? Se vai abandonar um filho. E por outro lado, o que o Wilson colocou é muito importante também. Essa parábola nos dá esperança. Aquele que está afastado ainda da harmonia, do cumprimento da lei divina, do ajuste, né? com a natureza, com Deus, ele não está perdido. É uma garantia de Jesus de que vão nos buscar, ou vão buscar o nosso ente querido na dificuldade que ele esteja, e que um dia ele vai estar também no caminho da harmonização e da paz. Ninguém está perdido. A gente faz um comparativo aqui, eu vou colocar uma outra pergunta para vocês. A gente lembra a pergunta, né? Vou até antecipar aqui. Quem que nós poderíamos rotular na atualidade, né, 2000 anos depois, como ovelhas extraviadas? A gente sabe o contexto da época que Jesus falou e a nossa realidade hoje, né? O mundo, obviamente, todo mundo sabe que mudou demais em todos os aspectos, muitos aspectos, no geral para bem, apesar de algumas marchas e contramarchas, né? Que aparentemente, aos olhos de muita gente, às vezes dá a impressão de que nós estamos regredindo em vez de progredir, e os espíritos dizem, não, olha bem, veja o ambiente geral, o contexto, que na verdade as coisas caminham sempre para frente, apesar desses percalços. Bem interessante essa colocação. E aí a gente lembra, por exemplo, que na época de Jesus, né, desde um pouco antes, quem eram as ovelhas extraviadas? Eram considerados, em relação aos filhos de Israel, era o povo eleito, e quem que estava fora? Quem que era excluído? Eram os gentios e os samaritanos. Paulo se notabilizou por ir pregar aos gentios, aqueles que estavam fora, principalmente fora das fronteiras do Império Romano, ou pelo menos mais distante da sede, né? Depois nós lembramos dos hereges, que por culpa não por uma condição natural, mas imposta pelos próprios homens equivocados, que estabeleceram leis, né, transformando leis naturais, desvirtuando e criando leis materiais de dominação, e aí excluir aquele que eles achavam que não podia se insurgir contra a sua autoridade, contra aquilo que era pregado pela religião oficial da época. E Kardec, Andréia e Rose, ele diz assim, numa certa altura, eu não lembro exatamente aonde, e também o texto não é literal, é claro. Ele diz que o Espiritismo, ele vinha não para aquelas pessoas que já possuem uma religião e que estão satisfeitas com ela, mas para os materialistas e para aqueles onde as suas religiões não preenchem mais as suas necessidades. Bem, então, dito isto, eu volto a palavra para você. Quem são, Andréia, as ovelhas desgarradas de hoje? Bem, são todos aqueles que estão afastados da lei divina, né? Todos aqueles que estão perdidos, aqueles que estão com dificuldades. A gente poderia dar exemplo, pegar como exemplo os que estão se perdendo pelo vício, pelas drogas, não só o vício de substância química, álcool, droga, mas também o vício exagerado do consumo, do uso exagerado da internet, dos excessos comportamentais, né? E essas são as ovelhas desgarradas. Acho que distante dos valores morais, éticos, independente de rótulo religioso. Daí a gente não está mais falando aqui se é espírita, se é católico, se é evangélico, se é bandista ou o shintoísta, o que seja. Mas aquele vazio interior que precisa ser preenchido por alguém. Então cabe aos religiosos de todo tipo, as pessoas que têm religiosidade, que têm valores um pouquinho mais cultivados, um pouquinho mais burilados, ainda incipientes, mas que estão crescendo, de oferecer, de estender a mão amiga para aqueles que não dispõem desse recurso e estão ainda padecendo na ignorância por veredas que só servem para comprometer mais o seu futuro, né, Rose? Entendo isso também. Como é que qual era o contexto de Jesus, né, quando ele colocou essa parábola? Ele estava sendo criticado pelos fariseus, pelos seguidores rigorosos da lei, dos regulamentos, dos estatutos das casas espíritas, né? Rigorosos, pela letra. Não?
ele estava sendo criticado por esses porque estava acolhendo os desfavorecidos. Estava conversando com criminosos, estava conversando com a mulher adulta, ele estava recolhendo Madalena, estava conversando com os publicanos, que eram mal vistos, né? Nossos antecessores, auditores fiscais, como eu comentado, né? Então, Jesus estava acolhendo as pessoas consideradas de má vida. E era criticado por quem? Por quem seguia os estatutos rigorosamente, os fariseus. Ele falou que a gente tem que abandonar tudo para acolher aqueles que precisam. Quem são as ovelhas desgarradas de hoje? Somos nós mesmos, em primeiro lugar, né? Que até hoje ainda estamos começando a acordar, né? Apesar das múltiplas reencarnações, para a mensagem de Jesus com dificuldades. Trabalhadores de última hora, né? Assim nos consideramos. E que estamos acolhidos pela bondade divina que nos recebe. Que nos acolhe, que nos proporciona condições de trabalho e de regeneração. E também todos os nossos irmãos, as criancinhas, que não sabem ler, que são iletradas apesar da escola, que passam fome, que passam frio, os velhinhos que estão abandonados, os familiares em posição, às vezes até de relevo social, mas que são abandonados, que são solitários. Somos nós todos as ovelhas que Jesus acolhe, ou que Deus acolhe no seu amor. Quer fazer algum complemento? Não, acho que está perfeito, é isso mesmo. A gente colocou dois vieses, né? Exatamente. O viés que é o dos que estão, infelizmente ainda, e nós entramos aí também, como a Rose coloca, né? Que estamos em falha com a lei divina, mas também do que é chamado hoje dos excluídos, se a gente puder dizer, né? Né, que são as pessoas menos, que não têm esse apoio, que não têm esse cuidado, que não são os amparados, né? Para esses que Jesus veio, para esses que a mensagem cristã veio, né? Isso. Para acolher esses que não têm condições de chegar sozinhos. Se a gente for olhar assim, todos somos desgarrados mesmo. A gente lembra aqui, né, um caso extremo, pode dizer que no nosso meio, na nossa sociedade odierna, o problema talvez tenha, especialmente aqui no Brasil, seja mais grave do que nunca. Em relação aos presidiários, né? A gente tem, não sei qual é a visão, nunca conversamos nem em off sobre isso, não sei qual a visão que vocês têm desse problema social de violência. A gente não vai enveredar, porque o tema não é exatamente esse do nosso programa de hoje. Mas é um problema sério, um problema grave, e que a gente vê muitas deturpações da própria lei, ela é leniente, as leis são falhas, quem executa as leis, que deveria cumpri-las, muitas vezes não cumpre. Então, cria-se um ambiente de hostilidade, né, onde todas as pessoas ficam excitadas no sentido de vingança. Né? Quer se vingar a qualquer custo, porque muita gente, que nós falamos em programa anterior sobre vítimas inocentes, ou supostamente inocentes, né, também ocorre nesse caso, né, Rose? Da pessoa estar na rua e ser vítima de um assalto ou com consequências muito maiores. Mas a gente tem, pelo dever cristão, de ter que olhar o outro lado também. Tem que acudir a esses, mas tem que prevenir também, né? Temos que educar as crianças. Pois é. Muito mais frutífero. Passa pela educação, mas e aqueles que já estão extraviados? Vamos usar o termo da parábola, né? Aqueles que já estão extraviados não podem ser abandonados. Vão apodrecer nos presídios, quer dizer, as nossas autoridades, elas têm que, a sociedade como um todo, tem que exigir, né, das autoridades que tomem as providências necessárias na prevenção, sim, porque é fundamental. Mas, infelizmente, para aqueles 800 mil, aproximadamente, se não me engano, né, pessoas que estão nos presídios, muitos daqueles nós mencionamos também em outro programa, em relação acho que foi o programa passado, que foi mencionado sobre pessoas condenadas indevidamente. Tem muitos que não, talvez até sejam culpados, mas não foram julgados, estão estocados. Estocados e socados em delegacias, e que são totalmente esquecidos. Esses são os verdadeiros marginais. Mas são seres humanos e são irmãos nossos. E nós temos que fazer alguma coisa por eles. Então é só um exemplo aqui que eu queria trazer também. Vocês querem fazer algum complemento, Rose, sobre esse tema? Ovelhas desgarradas. Respeitando, né, todas as colocações, nós temos que ver onde o nosso foco é mais eficiente.
Nós somos ovelhas desgarradas que fomos acolhidos. Temos que acolher a outras, né? Exato. E, na minha visão, né, buscar buscar a infância desamparada, procurando trazê-la para a casa espírita, para a evangelização, para o apoio escolar, se necessário, para o alimento, porque ela precisa para progredir, nós vamos estar acolhendo aquelas crianças em dificuldade, evitando que elas lotem os presídios enquanto é tempo. E esse trabalho é importante, é fundamental, de acolhimento e encaminhamento daqueles que estão em dificuldade, porque aquelas crianças que têm a estrutura familiar, que têm atenção, merecem o nosso trabalho de evangelização. Por que as que não têm não merecem? Porque não tem pai nem mãe que leve no centro, porque não tem dinheiro para pagar um ônibus e chegar lá, porque passam fome e não conseguem se concentrar direito nas lições? Qual é o nosso trabalho com Jesus? Acolher, evangelizar, encaminhar de todas as formas que nós pudermos, reconhecendo a gratidão que nós devemos ter por sermos acolhidos também em nossas limitações. Muito bem colocado pela Rose, né? Um filósofo lá cujo nome eu não lembro agora, já disse que eduque as crianças e não se precisará punir os homens. Com certeza. Né? Isso é uma grande verdade. Né? Bom, obrigado pelo apoio de vocês na exposição do tema. Tem os nossos demais quadros aí na sequência. Fiquem todos na paz de Deus. Vem aí a terceira Semana Nacional de Arte Espírita, de 21 a 29 de setembro. Apresentações artísticas, palestras, oficinas e estudos sobre arte, mostrando o trabalho do movimento artístico espírita brasileiro. Quer participar? Entre em contato com a comissão local de sua cidade. As informações estão no nosso blog. Terceira Semana Nacional de Arte Espírita, uma promoção da Abrarte. Eu queria aproveitar e deixar aqui um outro aviso, que é da Associação Médico Espírita do Paraná, que realiza nos dias 20 e 21 de setembro o 5º Simpósio sobre Medicina e Espiritualidade. O evento terá por local o Teatro da Federação Espírita do Paraná e é aberto não só aos profissionais da área de saúde, como aos demais interessados. A programação completa você encontra no site da AME Paraná, www.ameparaná.org. Ingressos à venda pelo Disque Ingressos e maiores informações pelo telefone 41 33 38 60 06. Então, o tema de hoje do saúde e espiritualidade, nós gostaríamos de abordar nesses poucos instantes o nosso pensamento e a sua relação com a saúde e com a doença. Nós normalmente, nos meios universitários, aprendemos que a doença era uma situação que vinha de fora para dentro, onde as bactérias, onde os traumas, onde os problemas introjetariam dentro de nós e nós desenvolveríamos um ou outro tipo de doença. Mais recentemente, nós estamos entendendo, e aí vem também a doutrina espírita, para dizer para nós que muitos pensamentos, muitas emoções persistentes, agressivas, desequilibradas, e se for por um tempo prolongado, elas têm condições de deixar os nossos órgãos, a nossa fisiologia corporal alteradas, podendo nos levar à doença ou à saúde, porque se os pensamentos, assim como eles podem ser desequilibrados, eles também podem ser pensamentos bons, de paz, de amor, e esses pensamentos acalmam nossas células. Os meios científicos hoje já têm algumas provas científicas de que esses sentimentos atuam de forma mais aprofundada na nossa fisiologia e principalmente nas nossas emoções, depois que a médica canadense, alojada lá nos Estados Unidos, pesquisadora, publicou o seu livro As Moléculas da Emoção, doutora Candace Baird. A doutora Candace Baird, ela provou que quando o pensamento é forte o suficiente para nos emocionarmos, libera no sangue verdadeiras
quantidade de neurotransmissores, né, que nos deixam mais tensos, mais irritados, ou ao contrário, nos trazem paz e nos traz tranquilidade. Então, graças a essa pesquisadora, a gente pode quantificar o número de transmissores da alegria, da tristeza, da bondade, do amor e assim por diante. Então ela consegue mostrar fisicamente, através da bioquímica, o aumento ou a diminuição desses neurotransmissores. Então com isso, firma em todos nós a situação do cuidado com os nossos pensamentos, né? Então muitas vezes a gente tem o hábito de reclamar ou de persistir com um tipo de sentimento doentio, porque algumas pessoas até gostam ou não têm prazer de ser saudáveis porque preferem usar a doença como forma de desculpa para o seu trabalho, para os seus passeios, para evitar a família e assim por diante. Isso começa a tornar um hábito doentio que vai levando a outros problemas, né? Ao problema da enxaqueca, ao problema da depressão e até as ideias suicidas, porque vai afastando a pessoa da convivência, né? Então nós precisamos estar atentos e rapidamente fazermos a viragem desses pensamentos, pensando em saúde, pensando em prosperidade, pensando em irmandade, pensando em dias melhores, para que essa força mental possa aprofundar em nossos órgãos, em nossa fisiologia e nos tornar mais saudáveis. Por outro lado, as situações da nossa vida, as coisas que ocorrem, elas não são nem boas nem ruins. Nós é que catalisamos elas ou qualificamos de coisas boas ou coisas ruins, né? Nós podemos ter um problema no nosso carro, uma quebra do nosso carro, e ser muito grave para nós, que queríamos usar aquele carro naquele fim de semana, e ficarmos desajustados, nervosos, irritados, e isso contrai os nossos nervos, os nossos músculos, a nossa circulação, e nós sermos vítima de um infarte, até com muita saúde. Então nós temos que trazer esse sentimento à tona para para bloquearmos a sua ação e não deixar que ele vire uma emoção forte, né? Então nós temos que dizer que às vezes as coisas acontecem por acaso, às vezes as coisas têm que acontecer porque estavam planejadas e que às vezes tudo isso está sendo bom para nós naquele dia de nós não viajar porque o carro está quebrado. Então cuidemos dos nossos sentimentos, cuidemos das nossas emoções. Eles são o fundamento da nossa saúde e do nosso equilíbrio. Prezados amigos, vocês perguntam e nós respondemos, ou melhor, o Espiritismo responde. O homossexual masculino foi mulher em vida passada e o inverso também é possível? Bem, esta resposta demandaria muito mais tempo do que nós dispomos aqui, mas vamos tentar fazer um resumo. A maioria dos autores e articulistas espíritas, encarnados e desencarnados, defendem essa tese, ou seja, de que a homossexualidade ocorre pela simples inadaptação à mudança de sexo, geralmente quando um espírito reencarna várias vezes num determinado sexo e depois, por algum motivo, alguma necessidade especial, muda, alterna para o sexo oposto. Nas questões 201 e 202 do Livro dos Espíritos, os instrutores superiores explicam que os espíritos não só podem, como devem reencarnar como homem e mulher para adquirir as experiências necessárias oferecidas em cada situação. Allan Kardec, na Revista Espírita do mês de janeiro de 1866, a certa altura escreveu: numa nova encarnação, o espírito trará o caráter e as inclinações que tinha antes. Mudando de sexo, poderá em uma nova encarnação conservar os gostos, as tendências e caráter ao sexo que acaba de deixar. Assim se explicam certas anomalias aparentes que se notam no caráter de certos homens e de certas mulheres.
Alexandre Pérez, no livro Desafios da Sexualidade, afirma que às vezes há um conflito entre polaridade sexual espiritual e a polaridade sexual genética ou corporal, resultando disto uma distonia ou desajuste causadora da homossexualidade, não caracterizando, porém, exatamente uma doença ou distúrbio. Essa, portanto, é a resposta mais comum em nosso meio e faz todo sentido, embora não explique a situação como um todo, porque faltaria justificativa para o caso do outro parceiro ou outra parceira envolvido na relação homoafetiva, que apesar de ter a sua polaridade corporal alinhada ao seu perfil psicológico, ainda assim tem a preferência de ter relação afetiva com pessoa do mesmo sexo. E aí surgem outras explicações, que a despeito de não invalidarem a anterior, podem antes complementá-la. No livro Divaldo Responde, que reúne depoimentos e trechos de entrevista do tribuno baiano Divaldo Pereira Franco, ele também dá como causa da homossexualidade a inversão de polaridades de uma encarnação para outra. O indivíduo renasceria com tendências e depois, através do seu livre-arbítrio, faria e faz a sua opção. Porém, ele vai além ao comentar um livro psicografado por ele, de autoria do autor espiritual Manuel Filomeno de Miranda. Esse livro é O Sexo e Obsessão, onde o autor espiritual afirma que a homossexualidade pode derivar de abusos morais cometidos no passado nessa área. O médico espírita Américo Domingos Nunes Filho vai na mesma linha. O espírito masculino possui lesões espirituais devido a abusos em relação ao sexo oposto e acaba atraindo uma configuração feminina e vice-versa. O escritor e filósofo Herculano Pires e o também médico Ricardo de Bernardi, ambos espíritas, mas o primeiro já desencarnado há muitos anos, também compartilham da opinião de que a homossexualidade aspas, sempre reflete desajuste de vida anterior ou desta, a atual. Para o psicólogo Jeremias Rodrigues, a posição sexual, além de fatores genéticos, familiares e sociais, depende sobretudo da sua condição de espírito imortal, através do seu passado milenar, no qual vivenciou experiências sexuais variadas. No livro Espiritismo e os Problemas Humanos, encontramos que a homossexualidade não ocorre por acaso ou descuido das leis, mas resultando de situações kármicas bem definidas, destinadas a corrigir desvios anteriores, senão com objetivos nitidamente corretivos, pelo menos como diversificação de experiência. E com a psicóloga americana Edith Fiore, chegamos a uma nova causa da homossexualidade. Seria não só a inversão casual de sexos de uma reencarnação para outra, mas a obsessão provocada por espíritos inferiores, afetando inclusive o funcionamento hormonal do indivíduo. Essa hipótese é defendida por outros estudiosos e é também citada no livro Saúde e Espiritismo da Associação Médico Espírita do Brasil. Um espírito por vingança ou atração sexual induziria sua vítima aos comportamentos homossexuais. Na literatura espírita, há várias obras que tratam do assunto sexualidade, inclusive da homossexualidade. Boa semana a todos.